programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação, professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. No mundo industrial, a desindustrialização está em discussão. Presentes no programa de hoje, representante do Diese e professora da ESAG. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Nas Entrelinhas, o programa do Departamento de Administração Pública, às quartas-feiras de manhã, 10h30. E hoje, uma das discussões importantes é a desindustrialização. Está presente José Álvaro Lima Cardoso, economista e técnico do Diese de Santa Catarina. Tudo bem, José Álvaro? Tudo bem, e contigo? Tudo Bom dia a todos. Professora Ivonete Ramos da Silva, que é diretora de extensão da ESAG e coordenadora do programa de extensão Habilis. Tudo bem, Ivonete? Tudo bem, Enio? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Desk e desde já agradecendo a presença do economista José Álvaro aqui conosco, sempre parceiro nas nossas atividades. Ivonete, queria começar contigo primeiro perguntando o seguinte, no ano passado, no nosso programa Nas Entrelinhas, nós tínhamos o Momento Tricô. Como é que está essa questão? Então, este é mais um Momento Tricô, né, em que nós estaremos conversando um tema relacionado à economia. Lembrando que é uma parceria do programa Habilis com o programa do LASP, que são programas de extensão da UDESC, né, situados na ESAG, e que tratam temas atuais aí de economia e finanças, enfim, de uma série de temas relacionados às atividades em sala de aula, que nós temos aqui nos cursos de Administração Pública, Economia e Administração Empresarial. Ok, então, José Álvaro Lima Cardoso, economista e técnico do Diese. A primeira pergunta que eu teria que te fazer é: há um processo de desindustrialização no Brasil? Quais são as evidências se você afirma que este processo há? Bom, Enio, primeiro, esse processo não é consenso entre os economistas, né? Porque economista, como qualquer outros estudiosos das ciências sociais, só mexe com pepino, né? Só com abacaxi. Então, tem certos assuntos, como é o caso da desindustrialização, que são complexos, tu não resolve com um ou dois dados e tal, né? É bastante polêmico e é bom que tenha polêmica também, porque unanimidade é boa, ainda mais em se tratando de temas como esse. Agora, se a gente pegar um indicador simples, que é peso da indústria sobre o PIB, nós vamos verificar que o Brasil vem perdendo peso desse setor sobre o produto interno bruto. Se a gente pegar, por exemplo, em termos de valor adicionado, né? Então, só para a gente ter uma ideia, em 55, quando o Brasil ainda estava iniciando o processo de industrialização, o peso da indústria sobre o PIB era, segundo os institutos de pesquisa, 13%. Na década de 80, isso chegou em média, na década de 80, foi o auge, a praticamente 30%. E no ano passado, se a gente pegar aí 2013, o peso, quanto que a indústria pesou no produto interno bruto, no PIB, voltou para os 13%. Ou seja, nós temos uma situação, do ponto de vista de peso da indústria sobre o PIB, próximo à década de 50. Então, essa e outras evidências, por exemplo, a estagnação que a economia tem enfrentado nos últimos anos, em termos de crescimento econômico, são evidências bastante fortes, ainda que não definitivas, de que o Brasil sofre um processo de perda da indústria, que melhorou um pouco em 2013, é bom que se diga, porque a indústria está muito ligada a câmbio, e o câmbio deu uma desvalorizada no ano passado, e melhorou um pouco, mas ainda muito insuficiente. A tendência estrutural é de perda de peso desse segmento, com várias implicações que nós vamos discutir aqui nesse programa. José Álvaro, o emprego também, né? Na indústria recuou, né? É verdade. Que seria uma outra evidência, um outro indicador, né? É verdade, o emprego recuou. Por exemplo, no ano passado, quase 70% dos empregos gerados foi na área de serviço, que é um fenômeno mundial, mas que no Brasil tem implicações interessantes, né? Às vezes as pessoas, os economistas e tal, que defendem que não há um processo de desindustrialização, comparam a nossa economia com economias desenvolvidas. O grande problema é que a gente está atalhando caminho que não deve ser atalhado, ou seja, ao que tudo indica, a gente tem um processo de desindustrialização que podemos qualificar como precoce. Nós estamos desindustrializando antes do tempo. Eu posso falar depois, se for o caso, para a gente conversar um pouquinho mais sobre por que eu estou dizendo isso.
A pergunta seria, um país que nem o Brasil precisa mesmo de indústria? Por que não importar todos os produtos que a gente necessita para consumir? Até porque, principalmente, se custariam mais baratos. Essa realmente é uma questão bastante interessante. Inclusive, é um argumento dos que acham que não há razão para preocupação. Tem uma vertente bastante forte de economista que diz o seguinte: olha, para que indústria? Se nós estamos na área da informação, né? E cada vez mais a informação, que é um tipo de serviço, e gera uma série de serviços, é fundamental. Para que indústria, né? Bom, o fato concreto é o seguinte: tem vários argumentos em defesa da indústria, mas o primeiro que mais me chama a atenção, que eu acho que é mais convincente, é o seguinte: não existe ainda caso de sucesso no mundo em termos de nação que tenha dispensado a indústria. Pode ser que o Brasil inaugure isso, mas se a gente pegar, o Brasil é a 7ª economia do mundo em termos de PIB, de Produto Interno Bruto. Se a gente pegar todas as 6 que estão acima do Brasil em termos de geração de riqueza, todas elas são industrializadas. Começa pelos Estados Unidos, a China, depois o Japão, a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha. Todos esses países têm indústria forte, né? Então, me parece que é uma correlação muito forte entre desenvolvimento e existência da indústria. Muita gente até compara com os Estados Unidos e tal, dizendo, mas os Estados Unidos é 13% também, como no Brasil. Só que nos Estados Unidos e outros países também, eles têm uma característica que é o seguinte: eles ficaram com o filé da indústria, certo? A indústria poluente, etc., eles exportaram, entre aspas, para o chamado mundo subdesenvolvido, os países emergentes. Eles ficaram com o filé mignon da indústria. Eu vou pegar um gancho da fala do José Álvaro em diversos pontos que ele abordou, de um estudo que eu li recentemente, que economias que atingem um determinado grau de renda per capita, elas acabam fazendo uma transposição do gasto nos setores. Então, por exemplo, o estudo apontava Estados Unidos, Alemanha e outros países, França, países europeus, principalmente europeus. Então, eles diziam o seguinte, que até $10.000 per capita, a pessoa ainda está preocupada no consumo de roupas, alimentos, habitação, coisas mais próximas das necessidades básicas. De $10.000 per capita a $20.000, já estaria preocupado com bens da indústria de transformação. Então, geladeiras, a parte de eletrodomésticos, automóveis. E acima de $20.000 per capita, ela já estaria preparada, então, para comprar serviços, né? Cultura, lazer e assim por diante. Então, nesses países que já alcançaram esse grau de desenvolvimento através da renda elevada, através da indústria, que consolidou a renda per capita, eles já passam, atingem um patamar de maior participação em serviços. E o Brasil, queira ou não, de 85 para cá, de 1985 para cá, dobrou a renda per capita. Né? Então, pode ser que, como nós tivemos, embora nós sejamos um país de capitalismo tardio, a gente teve, nós temos muita terra, nós temos muita área, muita água. Eu acredito que nós tivemos um plus muito grande na renda per capita em um curto espaço de tempo que pode ter levado a essa precocidade. Né? O grande problema é que nós estamos na faixa ainda de renda per capita de $10.000. $10.000. Esse é o que é o grande problema. Quando os economistas nos comparam com os Estados Unidos, lá eles têm uma renda per capita que é 5 vezes a do Brasil. Isso né? mesmo. Uhum. E tem um detalhe, professor Ivonete, que tu ficasse aí mencionando as potencialidades do Brasil nessa área de produtos naturais, de commodities e tal. Esse, que é uma grande vantagem competitiva para o Brasil, porque assim como no século XIX, as commodities são fundamentais para as economias, há uma guerra em busca das commodities. Ao mesmo tempo que isso é uma tremenda vantagem comparativa, ao mesmo tempo é um problema para o Brasil, porque há uma grande tentação
de a gente só produzir esse produto, minério de ferro, suco de laranja, soja. O Brasil, né, que a gente, é um dado interessante, o Brasil exporta 75% do minério de ferro do mundo e apenas 2% do aço que circula no mundo. Então isso mostra, digamos, a grande peso que tem as commodities na nossa economia, né? Os dados, inclusive, da balança comercial revelam isso, né? Agora, isso é um problema, porque há uma tentação do país, dos seus empresários, do governo, de dizer, não, a gente tem vocação para commodities, vamos produzir isso. O grande problema, podemos até discutir isso, que eu acho que é muito interessante, o grande problema é que é uma arriscada, é um risco muito grande, um país basear sua economia em commodities. Em termos de valor agregado mais baixo? Valor agregado mais baixo, as decisões de preço desses produtos não estão dentro do país, diferentemente dos industriais. As decisões são dos países consumidores. Por exemplo, se a China tiver sucesso nos seus investimentos na África, tiver mais sucesso ainda, porque algum sucesso já tem, e eles puderem, pelo menos parcialmente, substituir as importações do Brasil, né, eles farão. Obviamente, a China é um país que tem projeto nacional de desenvolvimento, coisa que, infelizmente, ainda falta, pelo menos com a substância necessária para o nosso país. A questão da tecnologia também deve ter um papel importante nessa questão da industrialização. Por exemplo, até poderia pensar um país, por exemplo, baseado no setor de serviços, quer dizer, existe isso? E qual é o papel da tecnologia nesse processo de desenvolvimento da questão industrial ou da desindustrialização? Tecnologia é simplesmente fundamental, né? Porque cada vez mais não existe país dominante no mundo que não disponha de um grande desenvolvimento tecnológico, né? Inclusive existe uma distribuição mundial de países que produzem, países que consomem e países que simplesmente não dispõem de tecnologia. O Brasil está, digamos, no segundo grupo, o país que consome tecnologia. E a esperança de um país como o Brasil de desenvolver, de ser um polo tecnológico e tal, depende, assim como em todos os países, da indústria. Porque a indústria é o setor que realmente é o maior produtor de inovação tecnológica e é ele que possibilita uma difusão de tecnologia para os outros segmentos. Então, existe uma relação muito estreita entre essas duas coisas. Inclusive, tecnologia de defesa, uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, né? Feliz ou infelizmente, o tema da segurança dos países continua super em voga, né? Continua super atual. Nós não podemos achar o seguinte, agora está globalizado, nenhum país mais corre o risco. A gente está vendo isso que está acontecendo no mundo todo, aí, de guerras localizadas e tal. Então há uma grande relação entre essas duas coisas. José Álvaro, em 2010 nós tivemos uma valorização cambial. Tu achas que isso pode estar também relacionando aí esse nosso processo de desindustrialização? Sem dúvida. Na verdade, a sobrevalorização cambial vem de longa data, né? Ela tem piorado nos últimos anos, deu uma melhorada no ano passado. O câmbio desvalorizou 13%, o real desvalorizou 13% no ano passado. E só isso já deu um respiro para a indústria, para o emprego e tal. A situação só não foi pior, inclusive, do PIB por conta disso. Mas nós precisamos realmente ter política industrial, e ter política industrial significa ter um câmbio adequado, ou seja, um câmbio muito mais desvalorizado do que ele está atualmente. Na ESAG nós estamos muito preocupados com a questão do Estado, ou seja, políticas públicas, curso de administração pública. E aí eu queria perguntar para ti, José Álvaro, do Diese, nesse debate, nessa questão, qual é o papel do Estado? O papel tem uma importância fundamental nesse processo de pensar e de discutir essa desindustrialização? Sem dúvida, não tem nenhum país que tenha desenvolvido a sua economia com base na indústria, com base num projeto nacional, sem o Estado. Isso é uma grande ilusão, achar que é possível fazer isso apenas através do mercado. Vamos só pegar o Brasil de hoje, por exemplo. Quem investe hoje, a taxa de investimento no Brasil está andando de lado há alguns anos. Ano passado deu uma crescida um pouco melhor, 6% e tal. Mas quem puxa esse investimento é o Estado. Não tem jeito. Não vamos nos iludir, achar que o Estado que seguia exclusivamente, o mercado que seguia exclusivamente pelo lucro, pelo objetivo de lucro, vai pensar em projeto de desenvolvimento nacional. Não vamos nos iludir. Se a gente quisesse uma grande nação, e o Brasil tem todo
potencial para isso, o Estado tem que ser protagonista, obviamente numa combinação com o mercado, evidentemente, né? Mas tem que ser protagonista do processo. Talvez, né, nós temos uma questão que também acho que tem um peso importante né, nessa pauta, que é a tributação. Né? Quem sabe o Estado entrando também aí com políticas, repensando a política de tributação e oneração do setor produtivo. Não sei se chegar ao ponto de limitar importações, mas hoje nós temos uma concorrência assim, super desleal da China, né? É verdade. Então nós temos aí uma pauta para o Estado pensar. É muito grande. Essa questão tributária é fundamental, inclusive no sentido de tornar a estrutura tributária progressiva e não regressiva, como é hoje, né? Porque hoje quem paga imposto no Brasil é o pobre. Né? Então, cada vez mais os tributos têm que caminhar na direção da progressividade, cobrar mais de quem dispõe de mais. Né? Enfim, o debate vai longe, a gente teria várias coisas a abordar. É importante que essa discussão esteja na ordem do dia, a gente faça essa discussão, ver as consequências, o lado positivo, o lado negativo, o papel do Estado, o papel do cidadão, o papel do mercado. Isso é uma questão fundamental, né, Ivonete? Sim, com certeza. E esse espaço, obrigada, né, Enio, por esse espaço, por permitir esse momento tricô para a comunidade, porque o que nós queremos é levar para a comunidade, né, desmistificar alguns temas, trazendo os nossos especialistas aí de mercado. Bom, essa foi a professora Ivonete Ramos, que trabalha na extensão e toca o projeto Habilis, na extensão da ESAG. Muito obrigado também ao José Álvaro Lima Cardoso, economista do DIESE, pela participação. Enio, eu que agradeço a ti, a professora Ivonete, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma pena que o tempo seja escasso, né? Mas também quem está nos escutando não tem obrigação de ficar nos escutando durante muito tempo, de temas que a gente gosta, mas não necessariamente as pessoas gostem, né? Mas de qualquer forma, a iniciativa da UDESC de levar isso para a comunidade, esses temas para a comunidade, é muito interessante. Parabenizo vocês pela iniciativa. Ok, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado ouvintes, e o nosso programa Nas Entrelinhas volta semana que vem. Bom dia.